A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Aula de número 3, atributos incomunicáveis de Deus. Lembrando aos irmãos que o livro de referência que nós estamos usando, além das Escrituras, é o livro de Louis Berkhof. Você pode estar enviando para nós dúvidas através do e-mail que vai aparecer na sua tela e nós estaremos esclarecendo. Bom, aprendemos que o homem não pode extrair o conhecimento de Deus como faz com qualquer objeto de estudo. Deus, por meio de sua palavra, revelação especial, desejou transmitir as informações necessárias que ele determinou de si mesmo, as quais nos foram reveladas. É necessário, porém, entendermos que existem coisas as quais o Senhor não nos permitiu compreender. Deuteronômio 29 nos diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observamos todas as palavras desta lei. Os atributos de Deus são características essenciais e permanentes, distintas ao seu ser. Podem ser divididos como incomunicáveis e comunicáveis. O que seriam os atributos incomunicáveis de Deus? Bom, incomunicáveis são aquelas características que pertencem somente ao Supremo Ser de Deus, os quais é impossível que sejam compartilhadas com nenhuma outra criatura. Bom, são elas: a autoexistência. Somente Deus é autoexistente. Esse atributo divino fundamental é exclusivo da pessoa de Deus, pelo qual ele é autoexistente, ou seja, não depende de nada fora de si mesmo para existir. Não houve começo, nem meio, nem haverá fim. Ele é independente em seu ser. E não depende de nada, ao contrário, faz com que tudo dependa dele. Em Êxodo 3,14, respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Essa passagem nos fala um pouco, de maneira muito profunda, acerca da dimensão do Senhor. Ou seja, Deus não pode ser medido, Deus não pode ser esquadrinhado. Deus, ao contrário de qualquer ciência, ele não pode ser estudado em toda a sua complexidade. Em João capítulo 5, versículo 26, nos diz assim: pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, o Senhor sustenta a vida. A vida é sustentada pelo Senhor e tudo que existe, existe nele. Bom, Deus ele é único. Deus é único, não existe ninguém igual a ele. A Escritura afirma claramente que Deus existe e é um só Deus. Embora nós sabemos que Deus subsiste em três pessoas, a triunidade ou trindade, como alguns gostam de falar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus ele é único em sua essência, em seu caráter, em seus atributos. Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Entretanto, este único Deus, como acabamos de dizer agora, ele subsiste em três pessoas distintas, mas iguais em poder, glória, majestade e saber. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Teologicamente conhecemos pelo termo de triunidade. Essa revelação é manifesta logo no início das Escrituras. Em Gênesis capítulo 1, 26, a ordem de Deus diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre ele peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Observe logo no começo, quando no plural a palavra diz o seguinte: e disse Deus, façamos. Veja que ali está expresso uma unidade composta. Nós sabemos que as criaturas não têm o poder de criar. Nenhuma criatura no universo tem o poder de criar. Apenas Deus. Mas o texto diz muito claro que esse Deus, ele subsiste de maneira plural. Quando diz façamos o homem, fica muito evidente, fica muito claro que Deus ele é uma unidade composta. Uma outra qualificação que pertence somente à pessoa de Deus é a imutabilidade. O que seria isso? É a perfeição por qual não existe mudança em seu plano, em seu propósito e em seu caráter. Tudo nessa vida nós sabemos que é passivo de mudança. Deus, porém, ele não muda. Ele não pode ser e nem menos e nem mais santo, justo, poderoso, amoroso, misericordioso e sábio do que ele já é.
Tiago 1,17, a palavra nos diz o seguinte: toda a boa dádiva, todo o bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Portanto, Deus é imutável. Uma outra característica do ser de Deus é a eternidade. Somente em Deus habita a eternidade. Nós sabemos que tudo que existe foi criado dentro do tempo. Aliás, o tempo foi uma criação de Deus para nós, seres humanos, para nós, seres vivos. Mas Deus, ele vive fora do tempo. Esse termo é tanto quanto difícil para nós, seres humanos, entendermos, uma vez que nós fomos criados, como eu acabei de dizer, dentro do tempo. E, portanto, nós medimos a existência a partir do que conhecemos. E, portanto, a eternidade está além da nossa capacidade de conhecer, de conhecimento. Deus não teve princípio nem terá fim. De eternidade em eternidade ele existe. O Salmo 90, versículo 2, a Escritura diz: antes que nascesse os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Uma outra característica que somente pertence à pessoa de Deus é a onipresença, ou seja, esse atributo ele expressa a presença de Deus em todo o universo, visto que o Senhor não está limitado pelo espaço como nós, criaturas. O Salmo 139 vai falar de uma maneira maravilhosa e especial sobre a onipresença de Deus. É uma leitura que nós devemos ler. Provérbios capítulo 15, versículo 3 nos diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, Deus não se limita ao espaço. Uma outra característica da pessoa de Deus é a onisciência. O que seria a onisciência? A onisciência é um atributo que expressa o conhecimento e a infinita sabedoria de Deus. Sabedoria essa que não pode ser medida nem mesmo sondada pela mente humana. Essa sabedoria é consoladora para nós cristãos, visto que podemos ter convicção que nenhuma injustiça, dor, tristeza ou qualquer outra adversidade está fora dos olhos ou do controle do Altíssimo. Jeremias 16, 17, a Escritura nos diz o seguinte: pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se acham eles escondidos da minha face, nem está a sua iniquidade encoberta aos meus olhos. O Senhor contempla tudo e todos. Uma outra característica só da pessoa e exclusiva da pessoa de Deus é a onipotência. O que seria a onipotência? A palavra onipotência significa todo o poder, ou seja, o poder de Deus não se restringe a nenhum limite. Ele tudo pode em harmonia com a sua natureza, sábia, justa e santa. Esse atributo é consolador para o cristão, visto que o Senhor é soberano e que seu poder é ilimitado e faz tudo aquilo que lhe apraz. Em Jó, capítulo 42, versículo 1 ao 2, a Escritura nos diz que então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Se não lemos ainda o livro de Jó, é necessário que lemos, pois é um livro que expressa de uma maneira maravilhosa os atributos de Deus, a sua onipotência, a sua onisciência, o seu poder. Um outro atributo que é exclusivo da pessoa de Deus é a perfeição. A perfeição é uma palavra conhecida de todos, mas o ser perfeito é um atributo que somente Deus possui. Quando nós observamos sua bondade, santidade, misericórdia, justiça, juízo, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, não podemos descrever alguém tão sublime como o Senhor. Verificação de aprendizagem, queridos. O que é atributo incomunicável de Deus? Explique com suas palavras a imutabilidade de Deus. Explique o que é onisciência. Dê um exemplo bíblico desse atributo. Na próxima aula, nós estudaremos os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, aquilo que Deus quer comunicar conosco, aquilo que Ele quer compartilhar com seus filhos e com a humanidade. Que Deus abençoe os irmãos e até uma próxima aula.